O Paulo não estava naquela noite em que Jesus celebrou a ceia, naquele cenáculo. Ele não estava ali. Mas como é que ele recebeu do Senhor? Eu gosto sempre de lembrar disso. Porque o Senhor Jesus foi tratar com ele pessoalmente. O Senhor Jesus apareceu no caminho de Damasco para alcançar aquele amado. E depois, durante 3 anos, ele ficou no deserto da Arábia aprendendo de Jesus. E Jesus então falou para ele exatamente como é a ceia, qual o propósito da ceia, como ela deve ser celebrada e por quem deve ser celebrada. E eu gosto sempre de trazer a simplicidade da celebração da ceia do Senhor. Porque de forma simples, meus amados, a ceia do Senhor tem um fundamento único, especial, que é exatamente a mesma intenção da celebração que era feita na Páscoa. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, qual era o propósito? Qual o motivo de celebrar? Qual era este culto? Ou, eu gosto sempre de lembrar aqui, quando a Páscoa ela foi instituída, é interessante o que está escrito aqui, está em Êxodo, vamos abrir ali. Acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, o culto da celebração da Páscoa. Olha que interessante agora. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? O que vocês estão fazendo? Que culto é esse? Qual é o propósito? O que vocês estão fazendo aqui? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Propósito bem claro, específico. O culto é para que a gente não esqueça do que Deus fez por nós quando éramos escravos no Egito. Quando ele, com mão forte, nos livrou da morte e da escravidão. Essa é a celebração. E até quando Jesus chega naquela noite para celebrar a última Páscoa, e ele diz, agora não é assim, estava em vigor ainda. E eles tinham esse propósito, não esquecer do poder grandioso de Deus, que livrou toda aquela nação da escravidão do Egito, das garras de Faraó e da morte, o anjo da morte, que veio para trazer a morte a todo primogênito. E aquela aliança teve um componente que também está na ceia. Você vê que as duas alianças elas têm coisas similares. O componente que está na antiga aliança ou na Páscoa é o sangue. O sangue do cordeiro. O cordeiro foi morto. E aonde estava a marca do sangue? A morte passava por cima. Páscoa, pechar. E agora, na nova aliança, também é com sangue. E também é do cordeiro. Só que é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A da antiga aliança da Páscoa era um livramento da escravidão física e de uma morte física. Na nova aliança, agora é o livramento da escravidão espiritual do pecado e da morte que o homem traz desde o nascimento. Morte espiritual, ele não tem vida. E o Senhor nos dá a vida eterna quando cremos no novo nascimento. Quando cremos que Jesus nos atraiu no corpo dele. Quando ele levou todos nós da cruz, sem vida, mas cheio do mal chamado pecado. E ele nos incluiu no corpo dele. Quando nós fomos crucificados com ele, fomos agraciados com a destruição do pecado dessa natureza perversa que estava em nós. Quando morremos com Cristo, a sentença que livra qualquer ser humano do pecado, que é a morte, se cumpriu em nós. Quando Jesus morreu, morremos com ele. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Foi pago o alto preço para que Deus nos livrasse da escravidão do pecado, da escravidão do diabo e da morte. Quando fomos ressuscitados com Cristo, ganhamos uma nova vida. Você sabe que quando eles saíram do Egito, é uma simbologia, tá? Depois que veio a morte, que muitos morreram, eles estavam vivos. E eles saíram por uma nova vida. Eles deixaram o Egito para entrarem numa nova vida. A Bíblia, inclusive, fala que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o que simbolizou aquilo? Deixa eu mostrar para vocês, 1 Coríntios 10. É lindo isso, gente. Como é bom conhecer a Bíblia, né? Olha lá, José, coisa linda. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Olha o batismo. A simbologia do batismo. Quando eles passam entre as duas colunas de água do mar, que se levantou e eles passam o mar a seco, ali está a simbologia do batismo. Primeiro ele nos livrou
agora eu estou falando da nova aliança, nos livra do inferno, nos livra da condenação, nos livra do pecado, nos dá vida. E quando a gente crê, pela revelação dada por Deus, natural é que aquele que foi alcançado pela graça e nasceu de novo, ele diga, eu quero ser batizado. Eu quero passar pelas águas. Mas que história é essa de passar pelas águas? É porque está escrito, Jesus fez isso. Ele deu exemplo lá no Rio Jordão. E ele disse que para todos aqueles que crerem no Evangelho e forem batizados, estes sim alcançaram a graça de Deus. Então, o Senhor me revelou o Evangelho. Eu morri com Jesus e fui ressuscitado com ele. Eu quero passar pelas águas. Olha lá na antiga aliança. Eles foram libertos daquela escravidão. E a primeira atitude, passaram pela água. E começaram uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Entram agora na nova terra. Caminhando para... Qual a terra que eles estavam olhando? Lá na antiga aliança. Como é que chamava a terra que manava leite e mel? Canaã. Vamos louvar só um pedacinho comigo? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas qual que é a Canaã que nós estamos caminhando agora? É a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Olha as similaridades. Só que tem um grande detalhe. A Páscoa era para os judeus. E a nova aliança? E a ceia? É para qualquer ser humano. Não importa quem seja. É para qualquer ser humano que nasceu de novo. E qualquer ser humano pode nascer de novo. Eu vou dizer, todo ser humano deveria nascer de novo. Porque a vontade de Deus é que quer que todos sejam salvos. Quem não nascer de novo não entra no céu. E nós estamos aqui então para celebrar. E Jesus fez como? Ele pegou o pão e, havendo dado graças, ele repartiu o pão. Ele pegou o pão e deu graças. Primeira coisa, dá graças. E aí ele repartiu entre eles. E ele disse, esse pão, ele representa o meu corpo, que é partido, que é dado por vocês. Façam isto, para não esquecer. Coisas interessantes sobre o pão. O pão é um alimento nobre, sagrado. Sagrado. Ele representa o corpo de Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O grão de trigo teve que ser moído. E Jesus, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, esse tem parte comigo. Quando nós comemos o pão, precisamos lembrar disso. Eu estava lá. Ele falou assim, ó, este pão partido por vocês. Então quer dizer que é para todos, de igual modo. E é no sentido de eu estou participando disso, eu participo disso. É uma realidade da minha vida. Comer o pão, comer a carne de Jesus significa dizer, eu estava lá. Esta é uma realidade na minha vida. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Nunca mais eu tirei os olhos espirituais da cruz sem que eu estivesse incluído lá. Aquela cruz que eu já falei muito para vocês aqui, que eu não sabia nada dessa história. Esta cruz que eu sempre vi Jesus sozinho, nunca mais eu vi ele sozinho. Eu estava lá. Foi ali que me vi, sim, pregado na cruz, para um novo homem ressuscitar. Por isso que eu amo a mensagem da cruz. Porque essa é a realidade da minha vida e da sua, da nossa vida. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse o quê? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice é sangue. Sangue imaculado. Sangue incontaminado. Sangue do Cordeiro. Ele foi gerado de forma extraordinariamente sobrenatural. Jesus não foi gerado com o esperma de José. A semente humana, o esperma, que fecunda o óvulo. Nós todos fomos gerados assim. Jesus não. O que fecundou o óvulo de Maria, isso é uma coisa fora de qualquer inteligência humana. Isso é sobrenatural. Isso é um milagre. Deus fecundou o óvulo de Maria com a palavra de Deus, a semente incorruptível. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível. A semente corruptível é humana, que gera seres humanos. Deus, ele gera seres celestiais com a semente incorruptível, com a palavra de Deus. Mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então nós somos gerados também da mesma palavra. Olha só, nós viemos da terra, que nem Adão veio, do pó. Mas o novo nascimento é do céu.
É pela palavra. É pela palavra. Então, quando cremos na nossa morte, na nossa ressurreição com Cristo, estamos cientes agora de que quando eu bebo o sangue, eu estou lembrando do sangue do Cordeiro. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou voluntariamente. Ele quis. Ele veio para isto. Isso é uma prova de amor que nós não entendemos. Mas ele se deu a si mesmo para nos salvar. Para salvar você, a mim. Só que ele não estava sozinho na cruz. Novamente, nós estávamos com ele. E foi lá que ele nos lavou em seu sangue. Apocalipse 1:5. Eu tenho que ter a realidade de que eu estava lá, porque lá é que eu fui lavado no sangue dele. Olha só. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue... Vamos ler comigo de novo, ó. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lavou ou não lavou?